Andei seguindo seu olhar em cada rua em que eu passei, em cada esquina em que eu parei, tentei te encontrar. Em cada rosto eu quis te ver, eu quis fugir da solidão, mas esse vazio no coração me diz que não vai dar. Onde você anda que eu não consigo achar o meu caminho? Ficar assim sozinho sem você me dá uma vontade de morrer. Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana. Só sei que pra quem ama qualquer dia é bom pra se amar, amar. Preciso te encontrar, preciso te encontrar. É isso aí, pessoal. Estamos aqui no Prospera Rio Verde, o único programa que realmente tem como objetivo trazer não só informação, mas inspirar pessoas para uma vida melhor. O único talk show de Rio Verde e toda a região. E sempre começando com música boa, sempre com Rafa e Gabriel aqui conosco. Hoje que a gente tem um convidado super especial. Nosso convidado hoje, ele é um ex-atleta de futebol, um ex-jogador de futebol, hoje é comentarista econômico. Nosso amigo aqui, Frei. Seja muito bem-vindo, Frei. Obrigado, Juliezer, né? Já vou te corrigir, comentarista esportivo, Esportivo. Né? Você falou... Econômico, né? Verdade. Mas isso aí é um prazer estar aqui, né, Juliezer? Boa noite a você, os telespectadores, né? Eu que na rádio falo aos ouvintes, né? Telespectador é mais difícil de falar, mas saiu. Estamos aí para falar um pouquinho da minha vida aí no futebol. Legal, Frei. E também conosco, Rafa e Gabriel. Obrigado, meninos. Sempre está conosco aí toda semana no programa. Obrigado a gente, né? Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, Frei. Boa noite, Eliezer. Tamo junto. É isso mesmo. Hoje a gente vai ter um bate-papo diferente. A gente sempre traz entrevistas aqui falando de prosperidade, falando de coisa boa. Hoje eu acho que é mais forte o que a gente vai trazer, porque eu acho que, sei lá, 7, 8 em cada 10 jovens tem vontade de ser jogador de futebol. E na nossa região, o Frei, se não for o mais próspero que teve no futebol, é um dos, né? E tem uma trajetória muito bonita. A gente vai falar um pouquinho dessa trajetória hoje, Frei. E eu tenho certeza que a ideia é inspirar, contar um pouco, não só das coisas boas, porque eu acho que o futebol tem muito isso, né? O pessoal fala muito do vanglorismo, da coisa boa, mas tem muitos obstáculos também no futebol. E a gente quer falar um pouco disso. Eu queria começar, Frei, assim, ó. Lindomar Pires Martins. Nascido em 68, 25 de junho de 68, em Santa Helena. Por que Frei? Aonde nasceu a ideia, o apelido, né? Conhecido como Frei? Eu nasci, a minha família morava em Maurilândia, né? A cidade vizinha a Santa Helena, e não tinha hospital, né? Eu só nasci, na realidade, em Santa Helena. E com 6 anos, meus pais mudaram para a fazenda e eu vim para a cidade, para Rio Verde, para estudar. E sempre gostei, desde criancinha, né, de sair das quadras. Então, e o pessoal, eles me perguntaram meu nome, Lindomar, né? Eles falaram, mas você é feio, então vai chamar Feimar. Aí colocaram o apelido de Feimar, acabou ficando Frei. Aí uns entendiam Frei, né? Acabou que pegou, desde 7 anos de idade, aí ficou Frei. E assim, se não me engano, no mundo inteiro, se você puxar no Google, deve ter uns 2 jogadores com o nome de Frei, né? Então tem essa vantagem, que verdade. Não é uma coisa comum, né? Eu costumo falar apelido. que Frei é igual o Juliezer, né? Você não tem tantos assim, então é até mais fácil de identificar. A gente, estudando a sua trajetória, Frei, para esse bate-papo aqui, viu que você tem uma história grande no futebol, assim, você passou por muitos times. Você começou profissionalmente em Rio Verde mesmo? Isso, Rio Verde, nos anos 80, o doutor Vicente Guerra, né, uma pessoa que a gente tem que enaltecer, ele que tomou conta da garotada, né, ele formou a categoria de base do Rio Verde, o profissional era separado, não tinha categoria de base. Então ele começou a investir, arrumava chuteiras, né, e a gente treinava um período, com 13 anos, desde 13 anos, né, então tinha os garotos que tinham mais qualidade técnica para jogar futebol,
ele levava, a gente ia para o modo esportivo na época, né? O treinador era o Wilson e o Dr. Vicente que dava o apoio, né? No início dos anos 80 era muito difícil o lado financeiro, né? Você comprar uma chuteira para os pais era muito pesado. Então, assim, ele através da boa vontade dele, ele angariava fundos, né? Para quem não tinha condição, o pai não tinha condição de comprar uma chuteira, ele fazia isso. Então, ajudou bastante, né? Foi uma fase que as coisas, antigamente, né, nos anos 80, o pessoal fala assim, antes as coisas eram boas, não. Por um lado era bom, né? As pessoas eram mais solidárias, tal, mas não tinha muito recurso financeiro, a realidade era essa, né? E começou ali, a princípio, sem pretensão de ser jogador, era só um divertimento, né? Então a gente gostava e foi dando sequência e acabou que aconteceu. Daí a gente vê a importância das categorias de base, né? Acho que toda categoria de base de futebol tem como premissa, primeiro, formar pessoas de bem, né? Mas acaba que vira e mexe, você vê, opa, aquele ali tem talento. Então. Acaba dando oportunidade. A realidade, né, que vende-se uma imagem do glamour, do futebol, né, que é fácil, né, mas as coisas não são bem assim, né. Tem muitos garotos que têm qualidade, né, mas um ou outro que vai seguir, isso é uma coisa natural, né. Sim. Por quê? Vai chegar um certo momento que é o lado psicológico que vai fazer a diferença, né. Então, às vezes você tem a qualidade, aí você vai chegando a uma certa idade, 15, 16 anos, às vezes você arruma uma namorada, você tira o foco. Exatamente. Então aquele garoto que tinha, com 13 anos, você visualizava mais perspectiva de virar um craque, né? Com o decorrer do tempo, às vezes ele estagna e aquele garoto que é mais determinado, que tem mais vontade, acaba alcançando objetivos maiores, né? Acaba indo embora e aquele fica pelo caminho. Então, assim, é muito complexo, não é uma coisa muito simples, né? Então, assim, tem que ter muita dedicação e estar no momento certo, que a oportunidade, às vezes, ela não manda recado, ela aparece na hora para outra, aí você tem que estar preparado. Né? Principalmente porque, quando a gente fala do futebol, na década de 80 era assim, eu acho que hoje ainda é um esporte muito precoce, né? Então, você não prepara um homem, um cara já com 20, 22, 25 anos, que já está maduro. Às vezes ele já tem que ter essa maturidade para explodir no futebol com 16, com 17. Então, e a responsabilidade é muito grande, né? Uma coisa é você jogar no amador, na categoria de base, que você não é tão cobrado. Outra coisa, quando você entra, a pessoa paga para ver, né? É verdade. Ele paga para te ver jogar. Cobrança, né? A cobrança é muito grande. Né? Então, se você falha, e todo mundo pode falhar, principalmente quando você está começando a vida, né? Então, você não está preparado, como você disse. Então, é normal de você ter um erro, e às vezes esse erro pode encerrar sua carreira no início. Acontecem várias situações, né? Então, assim, é muito difícil. Às vezes as pessoas falam, Juliette, a respeito da imaturidade, né? Do garoto ganhar muito dinheiro. Isso aí é uma exceção, alguns casos, né? Hoje já mudou muito, né? Porque hoje tem acompanhamento de pessoas, de profissionais, tem psicóloga, tem as pessoas, né? Os clubes se preocupam com esse lado. Na minha época, não tinha. Era diferente, não tinha nada a ver, né? Os pais, para começar, os pais da gente não apoiavam tanto. Ele queria que você trabalhasse. Né? Não era valorizado como é hoje. O futebol não era, a realidade é essa, né? Então, assim, você ia aos trancos e barrancos e, às vezes, do dia para a noite, né? Você começava a ganhar um dinheirinho e as meninas começavam a dar moral, você ficava bonitinho para a noite. Aí ficava bonito, né? Ficava bonito, né? E às vezes você se empolgava. O futebol tem essa ilusão, né, Frei? Frei, assim, do seu início, você falou aí do Dr. Vicente Guerra, você tem mais alguém assim que você agradece, que foi responsável por ter realmente te levado para a trajetória do futebol? Não, tem um falecido Cornélio, que era treinador, né? Então o Wilson, Dr. Vals também, que ajudava muito. Por que ajudava? Você adoecia, você tinha algum problema, ele ia lá, ele te dava um medicamento. Então, assim, sozinho ninguém chega, né? Então, é muito importante essas pessoas, né? Para te orientar. Né? Por parte dos pais da gente, não tinha orientação. Para você que teve uma trajetória, Frei, assim, a gente vai falar aqui um pouco do caminho seu no futebol, e realmente jogou em vários clubes, inclusive clubes conhecidos nacionalmente. Que importância que você dá para a base? Eu falo não só no quesito, claro, esportivo, que eu acho que deve ser fundamental,
mas até como pessoa mesmo. O que você acredita? Não, para a formação do caráter, né, não tem coisa melhor. Eu acho que o caminho mais rápido é o esporte, o meio mais rápido. Eu acho assim que os governantes, né, os políticos, tinham que se atentar para isso, né? Porque o esporte, ele ocupa o seu tempo com saúde, e você tem uma perspectiva de ser alguém na vida, né, no futuro. Né? Às vezes você não tem a condição financeira que permita você estudar, formar na família, e através do esporte eu acho que é o caminho mais rápido. Né? E você estando no esporte, você pega um assistente social, ele tem como te cobrar. Né? Então, eu vou te dar isso aqui, tem que ter a troca, né? Você já passa a ter responsabilidade. Responsabilidade, né? Eu acho que assim, é muito importante, né? Então, assim, os pais, se você for analisar bem, assim, eu presto muita atenção, né? Hoje eu frequento o clube campestre. Você vai lá no clube campestre aqui em Rio Verde, é criança de manhã, de tarde e de noite praticando esporte. Verdade. O clube campestre é um clube que as pessoas, a maioria dos sócios, tem um poder aquisitivo um pouco maior. Maior, não é isso? Exatamente. Então os pais, eles têm esse entendimento. E às vezes nos bairros, os pais não incentivam tanto a criança, né, o filho, a praticar o esporte, que eu acho que é errado. E é justamente lá nos bairros que tem mais risco de coisa errada, de drogas. Justamente. Né? Então, assim, eu acho que deveria ter um trabalho por parte do poder público. Verdade. De arrumar uma maneira de trazer as crianças para dentro de um campo, a quadra, praticar esporte, né? Fazer alguma coisa, dar um café da manhã, arruma uns patrocínios para comprar um tênis, que tem garotos que não têm, às vezes não tem nem condição de comprar uma chuteira. Verdade. Né? Não é isso? Então eu acho que tinha que se atentar para isso aí, né? O poder público e as pessoas menos favorecidas dar importância para isso. O esporte é muito importante para a criança, principalmente. Você sabe que, Rafael, o Frei era conhecido, não, porque até hoje, porque eu já joguei bola com ele, eu sei, ele era conhecido como um cara com classe, um zagueiro tipo Mauro Galvão, sabe, que jogava com classe. Você tá doido, né? Eu tava escutando ele falar quando ele começou a ganhar um dinheirinho, ele largou de ser feio para ficar bonito, não, né? Desse jeito. Não, porque assim, porque a gente acredita, né? As pessoas começam a falar, te elogiar, né? Agora você tem que ter um limite, né? O problema é quando você é novo, você não sabe, né? Às vezes você empolga, aí que mora o perigo, né? Como diz a música. E essa parte do financeiro, eu acho que no meio artístico, tanto no esporte, o financeiro é o último, é consequência, né? Não é nada fácil entrar no mercado da música ou do esporte que seja, e vai entrar e pensar em ganhar dinheiro da noite para o dia. Acontece, né? Não é para todos, mas acontece. Verdade. Eu acho que para os telespectadores, uma coisa legal, principalmente para pais que estão assistindo o programa, que tem filhos que querem o futebol, é preparar mentalmente. Tanto na música quanto no futebol. A gente vê aí jovens que poderiam ser até promissores no esporte. Uma das coisas que mais acaba com os seres humanos é a questão quando o cara começa a se sentir importante e ele deixa de ter foco. E o esporte, ele traz status, assim como a música. Então, se não tiver essa cabeça, essa preparação, né, Frei, que a base dá, o cara acaba se perdendo. Sem dúvida. Uma coisa assim que eu comparo, né, que você passa dos 50 anos, é claro que você tem idade para fazer as comparações, né? Tem muitos garotos que, às vezes, os pais criam muita expectativa em cima do garoto, né? E começa a elogiar demais, passa o pano, né? Acaba que atrapalha. Então você tem que ter o limite. Então, assim, o garoto. Tem que estar com o pé no chão. Tem garoto que é bom jogador, tal, 13, 14 anos, o cara fala que já é jogador. Não, isso aqui não tem jeito de não dar certo, porque joga muito. Não é assim. Né? Não é assim. Verdade. Às vezes esses comentários que vai atrapalhar, porque o lado psicológico, ele tem que estar sempre correndo atrás de ser o melhor, se dedicando, né? Com 14 anos ele está começando a vida, não é jogador ainda, é jogador depois que você profissionaliza, né, depois que você assina um contrato, você está jogando, aí é outra situação, aí é a realidade. Né? Como você mesmo disse, uma coisa é a base, sem pressão, orientado, sem dúvida. Outra coisa é a pressão do futebol. Eu só joguei futebol amador, mas sempre gostei muito do esporte, vi inúmeros casos, inclusive nacionalmente,
de promessas, joias do futebol, que o cara era o Pelé na base e não deu conta nem de se profissionalizar. Então, por isso que eu falo, então assim, tem que ter o cuidado, né? Principalmente por conta dos pais, né? Os pais, porque o pai não pode passar a mão na cabeça. Se o empresário passa a mão na cabeça, porque às vezes fica com medo de perder o atleta, o pai não, o pai tem que falar a verdade. O Neymar, o pai do Neymar, né, você o exemplo do pai dele, que é um grande exemplo. É, que é taxado às vezes como, né, o cara é aproveitador, não é nada. O Neymar é o Neymar só por conta do pai dele, que é ex-jogador e sabe como é que funciona. Eu acredito também, acho que foi fundamental, não só o suporte dele, mas colocar com o pé no chão. E aí... Então, porque uma criança que está aí, né, de 14 anos, 15 anos, não tem maturidade nenhuma. Quem que tem que ter é a pessoa que o acompanha, né, de falar, exatamente, de tirar ele, né, de diminuir, ó, baixa a bola, baixa não é assim que funciona, exatamente, não é isso? Exatamente. Então, assim, tem que ter o controle ao adulto. A gente tem algumas fotos aqui, eu quero ver se essa produção coloca uma foto nossa do Frei, bem molequinho, já tem uns dias essa foto, quer ver? Vê se a produção consegue rodar para nós aí essa foto. Beleza, você corta aí, depois você vai dar trabalho para você. Tá procurando a foto. Aí, ó, e tem uma foto legal aí, Frei. Essa aí, ó, essa foto aí em 1981, né? Era o infantil do Esporte Clube Rio Verde. Isso é lá no estádio Mozar Veloso, que na época só tinha bancada de um lado, né? Faz muito tempo. Então, daquela garotada ali, ó, que eu me lembro bem deles, né? A maioria mora aqui em Rio Verde. Ali tem um menino que virou médico ali, outros moram... tem outros que trabalham na fazenda, tem o Lazinho ali, que trabalha no Itaú muitos anos. O Cairo, o Perereca, né? Que antigamente era apelido, né? Tem o Cleuber, o Juninho, tem a galera. Que a galera, nenhum ali virou marginal. Todos homens de bem. Eu segui no futebol, né? Mas tinha muitos garotos ali do mesmo nível, ou às vezes até melhor que eu tecnicamente, né? Mas não encaixou, não deu certo. Mas viraram pessoas de bem. Eu acho que isso é uma coisa importante. O futebol, ele tem essa capacidade, eu acho que principalmente no nosso país, ele tem essa capacidade de formar homens. É como você disse, é muito legal a gente ver, igual a gente mostrou a foto ali, na base, você virou profissional, mas teve gente que virou médico, teve gente que teve outras carreiras. Isso. Eu acho que isso é fundamental. Profissionalmente falando, você começou em 85, Frei? 85. Eu jogava no juvenil, né? Aí como é que é a oportunidade, né? Em cima do que eu estava falando lá no início. O treinador do profissional machucou 3 zagueiros. Não tinha zagueiro para jogar no domingo. O jogo era contra o Tumbiá, primeira divisão do Campeonato Goiano. E a categoria de base treinava no modo profissional no estádio, no Mozar Veloso. Ele foi lá ver o treinamento. Eu estava treinando no time reserva do juvenil, porque eu era mais novo que os juniores, era acima de 18 anos. Eu tinha 16, estava treinando, eu era treinando no time reserva, jogando com os garotos mais velhos, 2 anos mais velhos, né? Então, chamou a atenção que eu estava jogando os jogadores de mais qualidade, né? Eu jogando na defesa, ele precisava de um zagueiro, e o treinador viu o treino, falou, a partir de amanhã você pode treinar lá no estádio. Que legal. Né? Aí na quarta-feira eu treinei 2 treinos, ele me colocou para jogar, nós ganhamos 2-1, eu nunca mais voltei a treinar no modo. Aí já começaram a me pagar um dinheirinho. Já começou a entrar. Da noite pro dia, clareou as coisas. Aí você fala assim, eu estava preparado? Eu estava indo ali para me divertir, entendeu, Juliette? Jogar bola por diversão. Apareceu a oportunidade, me colocaram. Eu fui, joguei bem, né? E me firmei e dali começou a minha vida no futebol profissional. Legal. A gente vai para o intervalo. Tem muita história para contar do Frei aqui ainda. Não saiam daí, tenho certeza que o bate-papo de hoje vai inspirar muita gente. Eu quero inspirar muitos jovens e mostrar o quanto que o esporte pode agregar para a vida. A gente já volta, a gente vai para o intervalo com Rafa e Gabriel. Arrocha. Você foi pro Vila, não foi? Foi.
As Lojas Economia promove charme com elegância em toda a sua linha de calçados e bolsas das melhores marcas e modelos, com o menor preço. Ampla loja especializada em moda feminina, masculina e infantil. Completa seção de perfumes importados, relógios e acessórios. Lojas Economia tem enxovais, colchões, cama box, móveis modernos e requintados. Tudo em até 10 pagamentos, nos cartões e crédito facilitado. Lojas Economia, no centrão de Rio Verde. Óticas Carol, armações a partir de R$ 44,90, lentes a partir de R$ 34,90 e seus óculos prontos a partir de 5 minutos. Óticas Carol, 1.600 lojas espalhadas em todo o Brasil. Óticas Carol, Presidente Vargas e Bairro Popular. Bateu a fome? Venha para a Salgaderia Aroma e Sabor. Aqui você encontra os mais deliciosos salgados para a sua ocasião especial. Temos salgadinhos para festa, buffet e lanchonetes. E mais, fritamos pastéis e salgadinhos na hora. Venha conferir. Comemore com Aroma e Sabor. Rua Laudemiro Bueno, esquina com a Rua 12, no Jardim América. 3613-1851 ou pelo WhatsApp 999-330673. Aroma e Sabor, o melhor sabor para você e sua família. Para além da tecnologia, confiança. Para além da transmissão, pessoas. Para além da visualização, conexão. Para além do engajamento, relacionamento. Para além da comunicação, Zoe Play. Muito mais que streaming, muito mais que uma ferramenta, muito mais que uma plataforma. Zoe Play, muito mais que uma plataforma. Sua boca é minha, domina a minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina a minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Ai, 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 boca minha. Rio Verde, hoje recebendo aqui o ex-jogador, atleta, comentarista esportivo, né? De onde eu tirei comentarista econômico? Mas é bom, esse bate-papo realmente traz uma elucidação, assim, uma forma de mostrar para os jovens, primeiro, que vale a pena o esporte, mas que tem obstáculos, né, Frei? Sem dúvida. A gente falando aqui, esses primeiros 4 anos da sua carreira, de 85 a 89, que você ficou no Rio Verde, você era muito novo, mas já estava jogando profissional. Isso. Você foi convidado para ir para a base do Vasco, não é isso? Eu joguei, né, com o campeonato regional, era meio semestre, né? No primeiro semestre, aliás. Aí eu me destaquei, né, muito novo, e eu fui fazer avaliação no Vasco, nos juniores do Vasco, né? E fala um pouquinho para nós, Frei, eu acho legal falar isso para os jovens entenderem, porque eu vejo que muitos ficam vislumbrados, né, olhando o Neymar, olhando grandes atletas. Como que foi esse tempo que você teve no Vasco? Imagina os desafios, porque nós estamos falando aí de 87? 86. 86. Era outra realidade. Não existia celular, como é que falava com a família, onde que dormia lá? Conta pra nós um pouco. Né? Então, eu me deixaram lá, né? Foi um responsável comigo lá, me deixou lá, debaixo da arquibancada. Me deixou e veio embora. Já começou assim? Caramba, pai, você nunca tinha saído de Rio Verde, né? Nossa. Aí você vai ao Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, do lado do Campo do Vasco, até hoje lá é uma favela, né? Barreira do Vasco é conhecida. A comunidade. É a comunidade e tal. E muito perigoso, né? Então, assim, a gente não podia sair após... Você tinha que chegar lá no máximo até 6, 8 horas da noite, né? Então, para jantar e não podia sair mais. Então, assim, lá no Rio, lá é o feijão preto, uma coisa que eu tive dificuldade. Lá todo dia é feijão preto. né? Aqui a gente é feijoada. Né? Lá é costume do carioca. Então, eu nunca nem tinha visto feijão preto. Né? Então, já começa por aí, os costumes, a alimentação, né? O calor. O que você sai de casa, ninguém te dá moral, né? Ali eu era um concorrente, não é isso? Era um concorrente. Acaba que aqui você já era muito conhecido, sim, todo mundo respeitava, o menino tá destacando e tal. Lá você era mais um. Era justamente, né? Aqui eu jogava no profissional, eu já ganhava um dinheirinho, né? Já tinha uma namoradinha,
Lá eu cheguei lá, era um a mais e, né, não tinha, eu não tinha outra opção. Ou você acostuma ou acostuma, ou senão volta para trás, né? Aí você não tinha telefone. Aliás, tinha o telefone, mas era muito caro, né? Que só quem tinha telefone era rico. Naquela época não era essa facilidade de celular, de chamada de vídeo, né? Era totalmente diferente. Então eu falava uma vez com meus pais por mês, né? Você vê. Então eu com 16 para 17 anos, né? Então eu encontrei muita dificuldade, foi muito, né? Eu fiquei 6 meses lá ainda, mas com a cabeça aqui, aí você não rende, né? Não rende, verdade. Porque eu estava só de corpo presente lá, minha cabeça estava aqui, com saudade da família, não tinha suporte nenhum, né? Acabou que eu voltei para cá, né? Então isso acabou me afetando nesse início de carreira, né? Se eu tivesse mais uma estrutura, uma paciência, talvez teria continuado lá. Hoje acaba gerando um pouco mais de oportunidade, o jovem pode conversar a hora que ele quiser com a Sem família, dúvida. o celular se faz uma ligação de vídeo. Os clubes hoje é diferente, né? Eles dão total apoio, né? Então um garoto hoje, pra você ver, hoje até 14, 16 anos, a família tem que mudar para a cidade, né? O clube exige. Até ajuda a família, né? Claro, ajuda, porque aí você está com as pessoas para te dar um apoio. Porque o lado psicológico é muito importante, né? Nessa época a gente não tinha esse entendimento, né? Os pais não... Então era totalmente diferente. Hoje é outra situação, né? Mas você tem que perseverar, que não adianta. Não pensa que é fácil, que não é não. Mesmo com as facilidades de hoje, eu ainda vejo que é um desafio muito grande. Principalmente a parte psicológica, o jovem tem que estar bem, tem que estar com a mente boa. Depois desse tempo de Rio Verde, você foi jogar no Vila, né? Você teve 2 anos no Vila. Aí tem até uma foto aí, deixa a pessoa da produção colocar uma foto para nós aí. Olha lá, aí você... Quantos anos você tinha aí? Só tinha nariz, né? Lá, magro pra caramba. Acho que eu pesava 70 quilos, né? Hoje eu peso 85. Ali eu estava já com 20 anos, né? Aí o Rio Verde, um ano, em 88, caiu para a 2ª divisão. Aí eu, juntamente com o Glaucio e o Tita, mais 2 atletas daqui, nós fomos negociados e fomos para Goiânia. Eu fiquei lá 2 anos. Né? Jogou no Vila? Aí joguei no Vila e de lá fui dar sequência. Eu fui rodar o Brasil aí. Joguei no Paraná, no Matsubara, joguei em alguns outros aqui. Eu joguei, se não me engano, 15 equipes profissionais. Né? Até, inclusive, tem um jogador de reconhecimento nacional, que é o Vampeta. Eu vi esse dia para trás um vídeo, conta aquela história para nós. Fala para nós um pouquinho dessa história. Porque eu fiquei sabendo da sua parte que a história não foi bem assim. Não é aquela versão dele. Não é aquela versão dele. Não, em 95, né, já estava com 27 anos, eu tive a oportunidade para ir para o Fluminense jogando no Rio Verde, no Esporte Clube Rio Verde. Nós fizemos uma excelente campanha e tinha o Paulinho Carioca, né, que era um ídolo do Fluminense, estava jogando aqui, final de carreira, jogava aqui no Rio Verde. E ele me indicou, né, para o dirigente lá do Fluminense, já que ele tinha acesso, né, tinha amizade lá com o pessoal, eles vieram ver jogar aqui e eu fui contratado. E eu chegando lá, eu morava num hotel, juntamente com o Vampeta. O Vampeta tinha 21 anos, né, era garoto, estava começando a carreira, tinha vindo emprestado de um time da Holanda, né, se eu não me engano, se ele jogava. E a gente fez amizade, né, que ele comprou um carro e não sabia dirigir, eu que era o motorista dele, né, comprou um Corsinha na época. Então a gente sempre só treinava um período lá, né? Então a gente estava sempre junto, morava onde que ia, tá, tudo. E numa certa ocasião, a gente morava numa praia do Leme, né? Do lado de Copacabana. E o Cláudio Adão, eu havia jogado com o Cláudio Adão em outro clube, né? E eu encontrei com o Cláudio Adão jogando futebol e contei a história para o Vampeta, que uma certa vez eu jogando mesmo, tinha um Casa Grande, que o Cláudio Adão, e ficou 3-0 para a gente. Era aqui no Itumbiara e em Santa Helena esse jogo, nós jogávamos no Itumbiara. E era um sábado de carnaval, me lembro bem. Eu ia pegar carona com o pessoal de volta com o Santa Helena, logo após o jogo. E ficou 3-0 e 3 gols do Cláudio Adão. E eu sentei, coincidentemente, do lado do zagueiro que marcou o Cláudio Adão, né? E vim conversando com o rapaz. Aí ele pegou e falou assim para mim, eu falei, não dá para dar uma chegada no Cláudio Adão não, o negão é muito cheiroso, o negão cheiroso. Eu olhei para aquele zagueiro meigo, né? Pensei, eu estava pegando a carona, eu tive que ficar quieto. Você sabe, Rafael, que a história que eu escutei, inclusive o próprio Vampeta contando, até um dia eu mandei esse vídeo pro Frei, o Vampeta contando que, na verdade, o zagueiro que falou que o Cláudio Adão era cheiroso era ele. Era o Frei que era o cheiroso? Isso, aí ele colocou, ele fez
a Misturou a história. e colocou como se fosse eu, né? Trocou Aí na ocasião, um dia que eu vi, eu falei, mas você mentiu lá. Ele falou, não, fica quieto aí, rapaz. Você não era conhecido, agora você ficou famoso. Ficou famoso as coisas do outro. É brincalhão, né? E hoje ele faz sucesso mais contando as histórias de futebol. Eu falei pra ele, eu falei, rapaz, você tá fazendo mais sucesso contando causas que quando jogava. Quando jogava. Mas a gente boa e jogava muito, né? Jogava Seleção muito. brasileira, Muito, campeão. foi campeão mundial, né? Frei, eu quero contar um pouquinho da história sua, deixar mais para frente um pouquinho do nosso bate-papo, terceiro bloco, falar um pouquinho da história até do Itumbiara, que eu sei que você tem uma ligação bem legal lá. Mas, assim, falando do que você jogou de futebol, o que foi, assim, que você considera que foi a maior emoção que você teve como atleta, assim, quando você jogou? Eu vou te falar, para ser sincero, eu quando era criança era flamenguista, né? Uhum. Meu sonho era conhecer o Zico, o futebol me proporcionou isso. Uhum. E jogar no Maracanã, né? Jogar no Maracanã. Então quando eu comecei, eu jogava pelada, a princípio eu queria jogar no Mozart Veloso, depois, será que eu vou jogar no Serra Dourada? Então assim, né? Aí nunca que eu ia imaginar que eu ia jogar no Maracanã, né? Uhum. Pra mim era o ápice. Você chegou a pegar um jogo de Maracanã lotado? Joguei, né? Fui ver quando eu morava no Rio, eu vi alguns jogos, né? Uhum. Então, assim, a torcida do Flamengo eu ia ficar quietinho, né? Não podia manifestar. É que você estava no Fluminense, né? Sem dúvida. E a situação do Zico, no Fluminense nós fomos treinar no CT, ele tinha um CT lá na época, né? Um centro de treinamento, e a gente às vezes treinava lá. Ele cedia para o Fluminense treinar, e um certo dia ele estava lá, né? E eu, meio acanhado, meio, né, tímido, um ídolo, né? Goianão, e eu falei, mas como é que eu vou lá, rapaz, falar que esse cara, os outros vão pegar no meu pé, né? Que ele fala, jogador boleirão, né? Os caras gostavam de... Mas aí acabou o treino e os caras ficaram batendo falta, eu falei, a brecha. Fui lá nele lá e fiz uma declaração para ele, falei, pô, que meu sonho era conhecer ele. E ele me deu um souvenir, me deu uma lembrancinha, né? E eu levei a lembrancinha, infelizmente me roubaram lá no hotel lá. Eu acho que a camareira era flamenguista também onde eu morava. Aí eu não tenho essa, né? Podia ter essa até hoje aí para mostrar para a galera, mas infelizmente me levaram ela. Mas é uma coisa, sabe, que me deixou bastante satisfeito. Eu nunca imaginava, né, quando era criança, que ia conhecer meu ídolo, né, que era o Zico. Você chegou a jogar contra ele? Contra o Zico? Não cheguei. Ele, não. O Zico se não me engano, ele parou de jogar em 92, né? 92, você já era 95, né? Isso já era 95. Eu cheguei a jogar com o Renato Gaúcho, que estava... No ano que eu fui para o Fluminense, foi o ano que o Fluminense ganhou do Flamengo com um gol de barriga do Renato Gaúcho, né? Coincidentemente, foi naquele ano. Naquele ano que foi campeão carioca, foi né? Foi campeão carioca, isso. O Flamengo era favorito, né? Acabou que deu o Fluminense. Era favorito. O Renato Gaúcho era muito um cara também, além de renome, com a personalidade muito forte. Né? Renato Gaúcho, a hora que chegava no treino, as câmeras estavam filmando os jogadores, né? A hora que ele chegava, o foco era só nele. Ele chegava num carro, ele tinha um carro conversível, né? Carro com óculos escuro. Ali era estilo, né? Estiloso. Ele falava que ele era o Richard Gere brasileiro. Ele já falava, vaidoso, muito vaidoso. Eu acho que o futebol tem muita história boa. Acho que essas histórias, igual a gente brincou aqui com essa história do Vampeta, são histórias que agregam, né? E que fica para... Tem muitos casos, viu? Muitos, mas muitos mesmo, né? Assim, que eu sinto falta... Você chegou a jogar com o Túlio também? Cheguei a jogar contra, né? Jogar contra? Eu jogava no Vila, ele estava começando a carreira no Goiás, depois ele foi para o Botafogo, eu joguei no Friburguense, jogamos contra. Né? Eu falo do Túlio porque o Túlio também foi um jogador folclórico, né? Foi. Isso é uma coisa que o futebol tem perdido. Né? Não tem mais, né? Hoje, qualquer coisa que você fala, o pessoal leva para o lado ruim, né? Verdade. Então, às vezes, eles falavam era para motivar o jogo, no caso, né? O torcedor ir a campo. E hoje, qualquer coisa que você fala aí, a pessoa se revolta, o torcedor, né? Está muito... verdade. O pessoal hoje está muita paciência, um estupim muito curto, né? Tinha que levar a vida mais leve. E o futebol... Porque o esporte é para isso, né? Essa é uma coisa que eu também... Essa é uma crítica que eu tenho. Apesar de ser esportista amador, sempre gostei de futebol. Mas o futebol, ele além de tudo, ele é um meio de diversão. É um entretenimento, né? E aí a gente vê aí no esporte hoje, às vezes essa seriedade até tira um pouco da graça do futebol. Eu lembro que
Talvez o Vampeta, por exemplo, que citou aqui, se fosse na geração agora, teria problemas, porque o Vampeta mesmo foi um cara que gerou muitas polêmicas, né? Acho que até quando jogou com você que era mais novo, talvez não, porque ele era mais jovem, mas depois ele gerou muitas polêmicas. Não, sem dúvida, é porque era uma coisa normal, né? Você provocar o adversário, né? Mas não era nada pessoal, né? Aquilo ali ficava dentro do campo. Cansei de jogar e às vezes você discutia, desentendia, depois combinava, eu encontrava o colega do outro time na noite, ia tomar cerveja, não tinha nada, não tinha rivalidade, não tinha, só acabava o jogo, acabava, né? Hoje em dia a pessoa prorroga um pouco mais, principalmente o torcedor. Hoje o torcedor, antes era tudo misturado, separava a torcida, né? O pessoal saía junto ali, um sacaneando o outro, né? Hoje não existe isso mais. É verdade. Hoje tem que botar policiamento, senão dá morte. Frei, antes da gente falar, eu quero deixar para o último bloco falar um pouco da passagem sua nos demais times. Eu queria que você contava uma história irreverente, uma história engraçada para nós que você tem do futebol que te marcou, assim, que você acha que vale a pena compartilhar conosco. Rapaz, tem várias situações, né? Eu, assim, tinha uma situação, eu te falar, lá em Manaus. O pessoal gosta da resenha, dos bastidores, né? Lá você jogou no que Joguei time? em 2 times lá, no Nacional e São Raimundo. Aí tinha um colega de quarto, aí tinha brigado com a namorada, né? Na época, com a noiva, né? Ele falou, a mulher quer largar de mim, você podia me ajudar aí, escreve uma carta para ela. Eu falei, mas como assim? Não, eu não sei escrever direito, você é mais inteligente. Aí eu sabia a música, tem uma música que cantava muito nos barzinhos em Goiânia, na época eu joguei lá. Até o Raça Negra cantou, agora fugiu o nome aqui. Caramba. E eu sabia a letra da música. Deixa eu ver. Eu tenho que lembrar. Depois você... Não, depois você deixa eu ver aqui. Cara, como é que chama uma música? Raça Negra? Raça Negra. Não fique triste. Essa. Como é que acertou? Ela chama? Essa mesmo. Ó, meu amor... Vida Cigana. Vida Cigana. Que legal. É isso aí. Aí depois aí eu pegava, eu sabia a letra. Ô meu amor, não fique triste, saudade existe para quem sabe ter, minha vida cigana me afastou de você por algum tempo. Então essa música tem a ver com o jogador, né? Sim. Tinha a ver com ele. Vida Cigana, e né? E é um poema, né? Essa música é linda, né? E eu escrevi a letra, né? Que eu sabia toda e dei para ele. E minha letra é bonita e tal. Eu falei, agora você passa aí em branco para você mandar para ver se dá para reconciliar, né? Aí ele pegou e falou assim, não, vou deixar que sua letra mesmo, sua letra é bonita. Aí mandou para a menina, aí deu certo. Aí só que a hora que ele leu assim, ele olhava para mim, não, mas você é inteligente demais, cara. Você não tinha que estar jogando bola não, rapaz. Você com essa cabeça aí, tá doido. Como é que você escreveu? Eu sei que tinha criado. Burro, né? Nunca tinha ouvido essa música, não. Porque lá só toca boi bumbá, que é outro tipo de música. A cultura né? dele. Reginaldo Rossi, entendeu? Lá pra lá só toca isso, né? Na época, né? Isso aí em 99, 2000. Aí a menina pegou e voltou com ele, deu certo, né? Aí, resumindo, parei de jogar bola, depois passou, aí botaram esse negócio de grupo aí do WhatsApp, nem tinha isso. Aí, esses tempos para trás, já tem uns 2 anos, ele me mandou uma mensagem me xingando tudo. Essa filha de uma égua, eu descobri. Ele gastou muitos anos para descobrir. Mas deu certo aí, rapaz. Você tá com a mulher ainda? Não, tá, mas já tá brabo comigo. Agora quer descobrir o que isso é uma letra da música, velho. Mas deu certo, segue o jogo. Essa foi boa. Bora para um rápido intervalo? A gente já volta, não sai daí. Tem muita história boa ainda, a gente contar o resto da história do Frei, dos times que ele passou. Tem uma história bem legal, ficou uma história bem bonita em Ibiara também. É rapidinho, a gente vai para o intervalo com Rafa e Gabriel. Para de badão.
Você que procura economia na conta de energia, faça agora mesmo sua instalação de energia solar com a Bem Solar. Você pode reduzir até 95% da conta de energia. Você ainda encontra ampla linha de crédito em bancos para financiar sua energia limpa com taxas de juros baixas. Bem Solar. Faça já seu orçamento. 99297-5951. Avenida Presidente Vargas, número 385, Jardim Presidente. Quer saborear um delicioso almoço com aquele tempero caseiro? Vá ao restaurante Bom Paladar. Almoço todos os dias com aquela deliciosa carne na chapa. Lugar amplo e climatizado para melhor lhe atender. Restaurante Bom Paladar. Atendemos todos os dias, inclusive domingos e feriados. Rua 12, em frente à Escola Rosalina Borges. Restaurante Bom Paladar. Aqui você se sente em casa. Fone 99311 1552. Já parou para pensar na importância do sofá na sua casa? Para relaxar depois daquele dia cansativo ou para curtir o dia inteiro? O sofá faz parte da sua família. E você, como cuida do seu sofá? A Tapeçaria Popular é líder em reformas de alta qualidade em estofados em Rio Verde e região. E já são mais de 34 anos servindo com excelência. E além de um serviço profissional e rápido, a Tapeçaria Popular é a única que te empresta um sofá enquanto o seu fica pronto, sem nenhum custo adicional. Enquanto o meu tá reformando, ele empresta um pra gente e todo mundo fala bem do trabalho dele, né? Eu fiz muito também a qualidade do trabalho, né? Emprestou um sofá para mim até arrumar o meu, serviço muito bom. Que indicou outro vizinho, indicou para mim o serviço dele. Parabéns pelo serviço que ele faz. Se precisar, a gente é com ele aí. Reformamos qualquer tipo de estofado, seja residencial ou comercial. Faça agora mesmo seu orçamento com a gente. Tapeçaria Popular, há 34 anos renovando os estofados da sua família. Que estou apaixonado, esse amor é tão grande. Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Estamos de volta no Prospera Rio Verde. Hoje o bate-papo é de boleiro, hoje é diferente. Hoje a gente recebendo aqui o ex-jogador de futebol, o Frei, hoje comentarista esportivo, não econômico, esportivo. Frei, você jogou em vários outros times, né? Eu estava vendo aqui sua ficha, você jogou no Atlético Goianiense, jogou no Goiatuba, no Fluminense, no Ferroviária de Araraquara, na URT de Minas você jogou duas vezes? Não, eu joguei, o RT eu joguei, foi o último time que eu joguei, em 2001, 2001 antes de aposentar? Você aposentou em 2001? Não, aí eu vim aqui e ainda joguei 2 anos aqui na Rio Verdense, mas aqui na minha cidade, né? Aí o que eu desanimei, agora, Campeonato Mineiro, Juliette, as viagens, cara, é 700 quilômetros de ônibus. Minas é um estado muito grande, né? Aí é desgastante, cara. As viagens, o futebol ruim é viajar, as viagens é cansativa, né? Aí você acaba um jogo, você pega 700, 500 quilômetros dentro de um ônibus. Nossa. Né? Então, assim, aí eu falei, não, já deu, já. Você aposentou com quantos anos? 34. 34, você estava novo ainda, né? Para zagueiro geralmente prolonga um pouquinho mais. Eu né? preferi vir, né? Que eu muito tempo longe dos meus pais, né? Meus pais já estavam com problema de saúde. Aí eu vim para cá. Veio para Rio Verde. Aí você ainda jogou... Aí joguei 2 anos na Rio Verdense, né? Isso. No Goiano. No Goiano. O Frei, de tudo que a gente está falando aqui,
Eu tenho algumas perguntas para te fazer que eu acho até legal para conhecer. Eu acho que a população de Rio Verde tem que conhecer esse tipo de história. O Prospera Rio Verde tem esse objetivo, sabe? De trazer histórias de pessoas que prosperaram, que tiveram resultados bons aqui em Rio Verde, que muita gente não conhece. Então, acho legal contar essas histórias divertidas. Desse mundo de futebol, desses times que você jogou, quem que você considera que foi o melhor jogador que você jogou, assim, como atleta, que você fala, não, esse realmente era um altíssimo nível? Assim, né, no Fluminense, né, o Renato Gaúcho já tinha, se não me engano, na época que eu estive lá, ele estava com uns 34 anos, né? Já estava mais para o final. Mas o que me assim, chamou a atenção dele, a força física dele, né? Mesmo com aquela idade, ele tinha muita força e a personalidade do caramba, né? Então, assim, é aquele cara que contagiava, ele puxava os jogadores, né? E muitas das vezes o treinador, que era o Joel Santana, na época, né? Ele que chamava a responsabilidade. O Joel escalava um time, dava para eleição, e às vezes o time não engrenava, ele dentro do campo, ele chamava os jogadores e, né, se impunha. Né? E quais os principais títulos assim, que você teve no futebol? Acho que teve esse do Fluminense que você comentou, né, do Carioca. Aí lá em Manaus, né, eu tive a oportunidade de jogar pelo São Raimundo, fui campeão da Copa Norte, tricampeão amazonense, né? O campeonato. Aí Amazonas, no norte, né, você vai mais pelo lado financeiro, né? Porque lá não tem a visibilidade na época, né? Era muito difícil e tal, mas pagavam bem, né? Aí você... chega um momento da carreira, né? Aí você vê mais o interesse financeiro, né? Que já está parando, você tem que fazer alguma coisa, juntar uma grana, né? Porque a carreira é curta, né? Enquanto em outras profissões, você com 34, você está começando a ganhar dinheiro, você já está parando, né? Que o corpo não aguenta, né? Infelizmente. Você tem a cabeça, tá boa, mas o corpo não acompanha. Isso é uma coisa legal também de comentar para os telespectadores, principalmente quem tem filho aí que pensa no futebol, ou algum jovem que tá assistindo o programa pensando no futebol. O atleta ele tem que se preocupar muito com isso, né? Claro. Você ainda começou muito novo, com 16, se você parou com 34, você teve 18 anos ainda. Mas é uma carreira muito rápida, né, Frei? É muito curta, né? A realidade é essa. Então você tem esse período aí para você organizar a sua vida financeira, né? Porque você não tem como estudar, você não tem outra profissão. E o futebol, ele estraga a gente, porque qualquer clube que você vai, o cara aluga um apartamento, ele te dá o apartamento mobiliado, se estraga uma coisa, ele manda um funcionário lá. Né? Então, assim, você para de jogar, você não sabe fazer nada. Se você não tiver juntado uma grana, né? Para se preparar, aí você vai ter muita dificuldade, né? Você vai ter que começar do zero com 34 anos, 35, né? Já não é mais aquele menino. Então. Isso é uma coisa interessante, uma reflexão importante para ficar, que realmente, independente da carreira, talvez os músicos, o Rafa e Gabriel mesmo, tá na música aí, já é diferente, porque a música, o cara canta com 50, com 60, com 70, enquanto tiver voz e saúde, o cara tá bem na música. No futebol, acho que os mais longínquos aí passou dos 40, mas é muito difícil. Para você jogar até 40 anos, você tem que abdicar, você tem que abrir mão de muita coisa. Né? Não pode diminuir açúcar, né? Você não pode nem tomar cerveja, se você for querer ser um profissional que renda. Mas mesmo assim ainda você tem a limitação, né? Porque com a idade você perde o arranque. Então aí você fica com limitações, né, dentro de campo. E no caso do cantor, né, imagino que assim, a voz, né, se você cuidar, né, você vai até... Verdade. Tava vendo outro dia o Amado Batista, com 72 anos, ainda com a agenda de mais de 20 shows por mês. Uau. Então é só para vocês aí que, né? Enquanto tiver vontade, vai embora. E saúde, claro. São coisas da carreira, né? Cada carreira traz possibilidades diferentes. Você teve muitos problemas de lesões, Frei? Não, graças a Deus, nunca coloquei um gesso na perna. Só tive lesões assim, torções de tornozelo, né? Estiramento, contraturas, mais leves, nunca tive que fazer cirurgia. Então hoje eu ainda bato a bolinha, até hoje, eu estou com 54 anos, né? A gente brinca aí, graças a Deus não tem. E olha, meninos, que eu sei, que eu já vi jogando, o Frei põe muito menino novo no bolso, viu? Ainda com 54. Isso faz diferença, mas, sem dúvida. Mas essa questão de fisicamente é uma coisa que
que atrapalha muito o futebol também, né? O cara que tem problemas físicos... O que acontece é o seguinte, né? Isso é muito exigido, né? Então, o jogador profissional, hoje não, porque as pessoas são mais bem informadas, né? Mas na época não, porque, né? Na época eu cansei, às vezes arrumava uma namorada, quando era garoto, ela perguntava o que você fazia, eu jogo futebol. Eu falei, mas você não trabalha não? Porque as pessoas tinham um entendimento que você só jogava dia domingo, né? Ela ia no estádio, o torcedor ia no estádio, ela acha que você não treinava. Então, assim, no futebol profissional, você viu daqui, você treina de manhã, de tarde, você não pode sair, no véspera de jogo você tem que estar na concentração. Então, você não tem, né? Sua vida é regrada e a parte física é muito exigida, né? Então, você tem que ir, o treinamento é puxado, é academia, não sei o quê, então, você exige muito da musculatura. Se você não for profissional, não se cuidar fora de campo, vai dar a tendência é dar lesão. Né? E o Frei noitada, essas coisas, não é compatível com o profissional, né? O Frei atleta era um cara mais da resenha junto com o Vampeta ou era um cara mais tranquilo? Não, eu era meio termo, vou ser sincero. Gostava da resenha, mas eu tinha meu limite, sabe? Não era exagerado não, mas eu gostava. Quando você é novo, cara, você tá entendendo? Nesse mundão afora, e as coisas assim, né? Cara, falsa ilusão, né? Que você sai, né? Então a pessoa gostava do jogador, né? Então e quem não tem ego, né? Então mas assim, eu tinha um limite, eu nunca fui de me empolgar muito. Eu sabia que era o atleta, né? Eu sabia diferenciar uma coisa da outra, né? E eu casei muito novo também. Então... Aí quem quietou aí ajuda. Né? Eu falo isso porque geralmente, principalmente o cara da noite, a gente tem algumas exceções, mas o atleta que se empolga muito, fica muito na noite, o corpo dele acaba apagando, né, Frei? Ali no final da carreira ele acaba tendo problemas físicos porque não se dedicou. Hoje assim, o trabalho físico, hoje, antes o futebol era mais lento, né, Juliette? Então assim, não exigia tanto da parte física. Então hoje mudou, hoje não dá para conciliar. Se a pessoa gostar da noite, se ele não se alimentar bem, se ele não dormir, ele vai lesionar, né? Porque hoje é mais trabalho, hoje é mais correria. O jogo hoje é jogado numa intensidade bem maior que a da minha época, então mudou, né? E mesmo assim, aí você faz um comparativo, que as pessoas sempre falam, se o Pelé jogasse hoje, não ia ser o Pelé, porque hoje o futebol é mais corrido. Não, eu acho que não. Queria até te fazer uma pergunta sobre isso. Que hoje, ao contrário. Hoje você é comentarista esportivo. E na sua época, você jogou com o Cláudio Adão, você jogou contra, né, o Cláudio Adão, jogou com o Renato Gaúcho. Contra o Romário, né? Contra o Romário. Para mim foi o melhor centroavante que já teve. E assim, eu vejo que naquela época tinha muita qualidade, né? Os jogadores. Hoje, como comentarista esportivo, como você disse, mudou a característica. Hoje tem muito mais explosão, muito mais velocidade. Mas e tecnicamente, o que você fala em relação àquele momento, naquela época? Isso. Hoje melhorou, né, assim, essa parte de estrutura, né? Os clubes dão uma condição de trabalho melhor para os atletas, tem mais informação. Para citar um exemplo, a academia, na época que eu comecei a jogar, não existia. A gente era subir a escada para fortalecer, né? Então você sobe a escada e você desce, você joga o peso todinho, então a articulação vai tudo. É verdade. Né? Então desgastava. O cara chegava com 30 anos e já estava encerrando a carreira. Com 30 anos já estava velho, né? Por conta de fazer os treinamentos errados. Você correr 10 quilômetros, antigamente corria 10 quilômetros, para que um jogador correr 10 quilômetros? Hoje não faz isso mais. Verdade. Você sabe que eu escutei uma entrevista do Ronaldo Fenômeno, contando que na base dele, justamente essa falando que põe ele para correr 10 quilômetros, só que ele era um centroavante de pique curto. Isso. Então ele punha ele para correr com lateral. Aí ele falou que isso tirou uns 3, 4 anos de futebol da vida dele. Então, às vezes é por isso, né, que deu o desgaste na cartilagem dele, né? Não é minha parte, né? Mas imagino, por conta disso. Os tênis que você corria eram tênis, né, que não era o apropriado. Então era tudo diferente, né? Aí voltando para hoje. Só que tinha muita qualidade técnica. Você, para ser avaliado, você passar num teste num time, você era analisado pela sua qualidade técnica, não era pelo tamanho, não era se era pequeno ou magrinho, raquítico, tanto que, né, tem a história do Zico, que fizeram um tratamento, né? Então, você é analisado pela sua técnica. Qualidade. Hoje é diferente. Se você chega um garoto
Se ele for mirradinho, certas posições nem pega. Goleiro, zagueiro, eles perguntam qual que é o tamanho do seu pai e de sua mãe. É assim que funciona. Porque, né? Tem um garoto menos de 1,80 m. Não, então não dá para jogar de zagueiro, não vai ser goleiro. Não pegam, né? Tem que ser de 1,85 m para cima, zagueiro e goleiro, né? Então, assim, aí deixou a qualidade técnica de segundo plano, que eu acho que é o errado. Então, hoje eles enfatizam muito a parte física, né? E a qualidade técnica no jogador brasileiro, que era o diferencial, hoje não tem mais, né? Então, assim, é isso que eu sinto falta, né? Antes, todo time tinha 1, 2 camisa 10, né? Que é o meia de ligação, né? Que o 10 era o melhor do time, né? Hoje nem tem camisa 10, hoje joga camisa 40, 30. Então não dá para você... O diferenciado era o 10. Você fala, o 10 tem que ser bom de bola. Todo time, né? Era assim antes. Como comentarista esportivo, você deve ver muita diferença, né? Muita. É porque, é claro que é o mesmo esporte, mas, por exemplo, esses dias para trás mesmo, eu vi uma TV passando jogos marcantes da década de 70, de 80, de 90. Cara, parece que é outro esporte. Então, é porque aí as pessoas falam assim, mas era muito lento, mas não tinha condição, não tinha o trabalho que tem hoje. Aí você pega aquela qualidade técnica daqueles jogadores, com o trabalho de hoje, com o trabalho que hoje, com a estrutura que tem hoje, eles iam ser super atletas, que ia juntar a qualidade técnica com a condição, com a parte física, né? Então a realidade é essa. Hoje, aí, desde a categoria da base, às vezes os treinadores ficam muito preocupados em dar esquema tático, posicionamento. O garoto, na minha opinião, até 12 anos, ele tem que ter alegria para jogar bola. Você solta a bola lá, quem for melhor que drible. Agora hoje, muitos professores toca. Você não tem que falar toca para um menino de 12 anos, de 10 anos. Ele não desenvolve deixa a criatividade dele, né? Tá entendendo? Eu acho que é uma deficiência que tem muitos aí nessas escolinhas aí que eu vejo, né? Dói em mim quando eu vejo, eu passo nessas escolinhas que tem, o professor fica assim, toca para as crianças de 8 anos. Nossa, dá vontade de parar, faz isso não, mas... Não deixa o menino, né? Frei, a gente tem um quadro aqui que chama Momento Prospera. Esse quadro, ele é um quadro que eu sempre peço para o entrevistado deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. No seu caso, como atleta, como um cara que realmente representou Rio Verde no futebol, eu queria que você deixasse, não só para o jovem, principalmente para o jovem, mas até para os pais, sobre o futebol, a importância, o que pode fazer. Às vezes a gente tem aí pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que quer ser jogador, que sonha disso. Acho que a sua história é uma história muito bonita com futebol. Eu vou chamar o quadro do Momento Prospera e vou dar aquela câmera toda para você. Vamos, roda a vinheta aí do nosso Momento Prospera. Campeão. O seu supermercado. O conselho que eu tenho que dar, o aprendizado que eu tive no futebol, para os pais, para os garotos, né? Que as coisas são muito difíceis, né? Você vai levar muito não, tem muita falsidade, né? E aí você tem que engolir sapo pra caramba. Não é na primeira dificuldade que você tiver, não, eu vou correr lá, porque lá tem um conforto de casa, da mãe, tá entendendo? Então tem que ter paciência, tem que perseverar. No futebol, como qualquer outra profissão, não é diferente não, né? Então, tem muita disputa, né? E no esporte, às vezes, é até desleal, uma disputa desleal, que não depende só de você. Você vai ver um garoto que às vezes tecnicamente é inferior e que o treinador vai optar por ele por outros motivos, né? Mas você não pode desanimar. Aí que você tem que falar, agora que eu vou me dedicar mais ainda para me superar e eu vou jogar no lugar dele, né? Os garotos de hoje, essa geração nova, vocês não têm paciência, tem que ter. Né? As coisas não acontecem por acaso, não é do dia para a noite que vai encaixando não, né? Tem que ter paciência e levar a vida a sério e pega como exemplo, né? Tem vários exemplos, vocês vão entrar aí no YouTube aí de ex-jogadores, né? Que passaram por muita dificuldade, né? Então vai ver ali para vocês se espelhar nele, né? Cafu da vida, Ronaldo Fenômeno, todos jogadores que vieram de baixo, né? Perseveraram e venceram na vida. Bom demais, Frei. Cara, que bate-papo bacana. Obrigado, Frei. Eu quero te agradecer. Realmente, o prazer foi todo meu.
contar a sua história, contar essa história. Eu acho que muita gente, às vezes, não tinha essa consciência que Rio Verde teve atletas. E a gente quer contar não só do esporte, mas de outras áreas, histórias de sucesso. Achei muito bacana esse momento Prospera seu, porque até a gente escutando aqui, né, meninos, outras pessoas, a gente já entrevistou aqui doutores e pessoas de diversos ramos, os desafios existem para qualquer carreira. E aí tem sim que se dedicar, não adianta pensar, às vezes principalmente o jovem, com a empolgação que o esporte traz, ele fica com essa coisa de ver lá o cara que está no glamour, e aí pensa que vai ter um estralar de dedos e daqui a pouco ele está no Paris Saint-Germain. E a gente sabe que não é assim, né, Frei? Tem que ser pezinho no chão, né? É o que eu falo assim, ó. Você coloca como objetivo o que está mais fácil, né? Não queira ser o Neymar, não queira ser o Messi, né? Os caras estão bem na frente, lá. Vamos pensar, porque pensa aqui, né? Um jogador, se Deus quiser, o Rio Verde vai voltar aí. Isso. Começa de baixo, né? Vai olhar o jogador do seu time aqui do Brasil, né? Se espelha nele, no exemplo dele, né? Para depois você pensar grande, né? Estão pensando na frente, lá na frente, é muito difícil, né? Seja humilde, senão aí você vai ter mais chance, né, de virar. É verdade. Não é isso? Obrigado, Frei. Obrigado mesmo pelo bate-papo. Foi um prazer ter te recebido aqui no Prospera Rio Verde. É isso, gente. A gente agradece todo mundo aí. O Prospera Rio Verde tem esse objetivo de contar histórias de sucesso, de trazer esse tipo de bate-papo. Isso aqui é um bate-papo realmente agradável, com histórias engraçadas, inclusive, mas que traz reflexões para a sua vida. A gente vai finalizar o programa com o Rafa e Gabriel e agradecer todo mundo pela audiência. Até semana que vem. Isso aí, boa noite, pessoal de casa. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Obrigado, Frei. Obrigado, Juliezer. E quem ainda não segue a dupla, segue lá, Rafa e Gabriel Oficial. Segue lá e fica de olho nas agendas da semana aí, tá bom? Bora então, meu parceiro? Simbora. Era 4:30, passava um pouquinho, o fosco clarinho rasgava o vajão. Era o trem noturno que via apontando e logo parando na velha estação. Meu corpo tremia, meus olhos molhados, o meu pai do lado e a mala no chão. Beijei o seu rosto e disse na hora, o mundo...